Marcos é o que nós estamos estudando, é o livro que estamos estudando. Eu vou fazer uso de um texto que li na semana passada e vou fazer alguns comentários ainda dentro do texto da semana passada, por isso você abre em Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo 14. Capítulo 4. E o tema do estudo de hoje é esse: ou você cresce, ou você morre. Vou repetir: ou você cresce, ou você morre. Marcos capítulo de número 4, a partir do versículo de número 14, localiza por favor a palavra. Os irmãos localizaram, pode dizer amém? Os irmãos estão sentindo frio? Quer que desligue o ar-condicionado? Quer que desliga? Então Eliseu, depois pede o Eliseu para desligar, ele sabe desligar o ar-condicionado. Para ficar mais, aí deixa só nos ventiladores, que eu estou vendo algumas pessoas ainda meio encolhidas. Os irmãos localizaram, pode dizer amém? Isso, Eliseu, desliga para nós as máquinas do ar, porque já está climatizado o ambiente, né, Rafael? Já está climatizado, deixa só nos ventiladores para nós. Diz assim a palavra de Deus. Depois pode desligar também a cortina de ar também. O que semeia, semeia a palavra. É isso mesmo? Marcos capítulo 4, versículo 14. O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sob pedregais, que ouvindo a palavra logo com prazer recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra, e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60, e outro a 100 por um. E disse-lhes: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada, porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Vamos repetir a leitura no versículo 25 todos juntos? Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Senhor, aqui estamos nós nessa noite, e pedimos a tua bênção, a tua instrução, a tua sabedoria, para a nossa vida, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, nosso coração quebrantado, e somente a tua palavra seja ouvida aqui neste lugar. É a oração que a ti fazemos, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, queridos. Eu não sei o motivo, mas Deus sabe, e mesmo tendo ministrado algo na semana passada, eu vou continuar falando dessa parábola do semeador, pelo menos por alguns minutos,
Semana passada eu falei sobre as parábolas. Jesus, ele ensinava por meio de parábolas, histórias fictícias, que ilustravam verdades muito profundas. E ninguém contava histórias como Jesus contava. Ninguém contava. Jesus era especialista em contar histórias. E ele criava as histórias exatamente tendo todo o enredo espiritual que ele queria que o seu povo entendesse. E a gente percebe que ele vai contar a parábola do semeador. E esse semeador nós já vimos na semana passada, que é exatamente aquele que traz a palavra. E a semente é exatamente a palavra. O texto no versículo 14. O que semeia, semeia o quê? A palavra. Então hoje aqui, nesta noite, ao ministrar para você a palavra, eu estou semeando a palavra de Deus ao teu coração. Semeando a palavra de Deus à tua mente, à tua alma. Está sendo feita aqui uma semeadura aqui nesta noite na tua vida. A semente de Deus é a palavra. O que semeia, semeia a palavra. E ele vai falar que existem tipos de solos. Porque Jesus quer ensinar que nem todo mundo recebe a palavra do mesmo jeito. A palavra causa diversas reações nos ouvintes. Nem todos se convertem ao ouvir a palavra. E a grande dilema, a grande pergunta é: por que nem todos se convertem ao ouvir a palavra? Porque vai depender do solo. Não depende apenas da semente que é a palavra, mas a palavra precisa encontrar terra boa. Tem alguém me entendendo? Diga glória a Deus. Então Jesus já está alertando os seus discípulos que quando eles fossem pregar, eles iam encontrar diversos tipos de terrenos. E esses terrenos são os corações dos ouvintes. E em cada terreno, a semente, ela vai germinar de alguma maneira, mas possa ser que ela não vai ter vida. E aí ele vai contando a parábola, e o primeiro terreno, no versículo de número 15, ele fala dos que estão junto ao caminho. São aquela semente que não caiu nas covas que foram preparadas para serem semeadas, mas no caminho, os caminhos que os agricultores utilizavam para caminhar ao redor da plantação, para não pisar na plantação, tem aqueles caminhos, os caminhos. Então o semeador, quando semeava, ao invés da semente cair no solo bom, a semente caía no caminho, e no caminho o solo é duro, o solo é impenetrável. E por que o solo é duro? Porque pessoas trafegam por ali, para lá e para cá, pisam naquele solo e transformam aquele solo num solo duro, num solo impenetrável. Então quando a semente cai e encontra um solo duro, impenetrável, esta semente não produz. E eu fiquei pensando nessa desde a semana passada, porque o solo é duro, porque pessoas pisam para lá, pisam para cá, e a gente precisa ter muito cuidado, porque durante o percurso de vida que nós temos, nós também somos pisados às vezes. Somos pisados por situações, somos pisados por problemas, somos pisados por pessoas, somos pisados. E se nós deixarmos isso, vai endurecer o solo do nosso coração. E aí a palavra que é ministrada, semeada, ela não produz, porque o solo é duro. E aí, pastor, como é que faz, pastor? Meu coração está duro, me humilharam, me pisaram, eu estou... Agora, pastor, o senhor não sabe, a traição foi tão grande, a decepção foi tão grande, e meu coração está como esse solo maciço, duro, a palavra não consegue penetrar. Só tem um jeito, você tem que clamar a Deus e dizer: Senhor, trabalha nessa terra dura, ara o meu coração, tira a dureza da minha alma. Porque senão
Você vem na igreja com o coração duro, o Senhor vai lançar a semente, e essa semente não vai produzir, porque diz o texto que os que estão à beira do caminho, está no versículo de número 15, os que estão à beira do caminho, a palavra até é semeada, eles até ouvem, mas a palavra não penetra. Então vem Satanás e tira a palavra do coração, tira a palavra, rouba a palavra. Por quê? Porque ela não penetrou. Nessa noite eu espero em Deus, que a palavra de Deus venha penetrar em cada coração que aqui está aqui nesta noite. Oh glória, quem está me entendendo diga glória a Deus. Então não deixa nada e ninguém endurecer teu coração. E não é só pessoas que pisam e endurecem o coração, não. O pecado também endurece. O pecado não confessado cria uma resistência no nosso coração, fica duro. O pecado que não é confessado, o pecado escondido, o pecado oculto, o pecado guardado debaixo do tapete, o pecado que não é falado com Deus, não é confessado, não se humilha diante de Deus, ele vai criando uma dureza, e a palavra vem e não muda nada, e a palavra vem e não quebranta nada, e a palavra vem e não transforma ninguém, e você vê gente sendo abençoado pela palavra, e você não é. Por quê? Porque de repente o solo está duro, está endurecido pelo pecado, porque pecado endurece coração. E uma pessoa que está na igreja, no pecado, ela é alvo fácil de Satanás. Satanás tira rapidinho a palavra dela, já rouba essa palavra, como aqueles passarinhos que Jesus contou da semeadura. Da mesma sorte, ele vai contar um outro solo, é os que estão sob pedregais, é aqueles que eu falei para vocês, que a camada é superficial, ou seja, tem pouca terra, não cria raiz. Versículo 17 põe na tela, mas não tem raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação, perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Essa a semente caiu num terreno em que não tinha muita terra, na verdade tinha calcário por baixo, apenas um pequeno espaço de terra, e a raiz não teve como crescer, ou seja, a plantinha ficou sem raiz, e sem raiz ela não tem vida. Crente precisa ter raiz, crente precisa estar enraizado. Quem está me entendendo diga glória a Deus. Crente precisa ter raiz firme, raiz sólida, porque se não tiver raiz firme, se desvia com facilidade. Olha o que diz o versículo de número 17, mas não tendo raiz em si mesmo, antes são temporões, depois sobrevindo tribulação, perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. É aquele que não tem raiz, ele vem para a igreja, ele até aceita Jesus, ele até toma decisão, ele até quer se batizar, ele até quer cantar na igreja, quer participar do coral, oh glória a Deus, isso é maravilhoso, mas não tem raiz. Aí quando vem a luta, quando vem os ataques malignos, quando vem a perseguição, quando vem a palavra maldada, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Bíblia, não quero mais saber de Jesus, não quero mais saber, não, é porque não tem raiz. A palavra veio, produziu por um tempo, mas sem raiz você não vai conseguir permanecer. Para crescer tem que ter raiz. Quem está me entendendo diga glória a Deus aí. Pergunta para o irmão que está lá, como é que está a tua raiz, meu irmão? Como é que está a raiz? Oh glória, como é que está essa raiz? Você está bem plantado, porque crente tem que estar enraizado, porque irmão, o que não falta é situação para tentar arrancar o crente da presença de Deus, arrancar o crente. Mas quando o crente está enraizado, tenta arrancar uma planta enraizada, tenta arrancar uma planta que criou raiz. E eu acho bonito que tem plantas, diversas delas, que elas primeiro crescem para baixo, e depois que a raiz está bem estabelecida, ela começa a brotar. Tem gente que quer crescer para cima, cresça primeiro para baixo. Plantinha de Jesus, cresça para baixo. Por quê? Porque depois que tu crescer para cima, ninguém te arranca. Oh glória, aleluia. Tem alguém entendendo? Diga glória a Deus aí. Eu já vi muitas plantinhas que quiseram crescer para cima. Aí eu quero aparecer, pastor, eu quero oportunidade, eu quero pregar, eu quero fazer, Meu filho, tem que ter raiz, meu filho. Tu acha que subir, tu acha que isso aqui é um picadeiro, tu acha que isso aqui é um palco, isso aqui é um altar, quem sobe aqui sofre retaliação de Satanás, vem seta, vem dardo inflamado, vem canhão do diabo. Mas se você estiver enraizado em Deus, então cuida das raízes primeiro, para depois despontar. Primeiro a raiz, depois você desponta.
Oh, aleluia. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo aqui? Mas tem gente que não quer ter raiz, quer despontar rápido. Quer despontar. Não. Primeiro tem que ter raiz. Porque aí quando vier a luta, a prova, a dificuldade, as lutas, palavras contrárias, você vai ouvir coisas que você... Porque uma coisa é você estar lá no seu cantinho da igreja, lá quietinho. Mesmo assim ainda sofre algumas perseguições. Imagine quando você ganha destaque. Pergunta para José quando você chegar no céu. José, como é que foi depois que tu ganhou aquela túnica? A túnica de destaque. Por que papai deu para ele e não deu para mim? Por que papai chamou ele e não me chamou? A túnica colorida. Quando alguém ganha túnica de várias cores, meu filho, pronto. Mas José tinha raiz. O pai deu a túnica porque José tinha raiz. Jogaram na cisterna, tentaram matar, levou para o Egito, foi escravo, passou por tudo, mas nunca se afastou de Deus. Raiz. Então a gente precisa ter raiz. E essa sementinha aí brotou, cresceu, mas temporão. Não durou muito tempo. E aí essa palavra serve para nós não ficar frustrados, porque às vezes a gente diz, meu Deus, onde foi que eu errei? Onde foi que eu preguei errado, Jesus? Porque fulano estava tão bem, tão alegre, tão animado, queria fazer tudo na igreja, queria pregar, cantava, dirigir culto. Mas pastor, já se desviou, meu Deus, o que aconteceu? Foi a planta sem raiz. A plantinha sem raiz. Arranca fácil. O vento leva rápido. O diabo vem e tira rápido. Mas quem tem raiz, só quem tem raiz suporta o que eu... Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei e depois adorar. Tivesse acontecido. Eita Deus. Tem um outro tipo de solo que está no versículo de número 18, que são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Eles até crescem, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e fica infrutível. Essa é a semente que caiu até em boa terra, Eduardo. Mas Eduardo, ao mesmo tempo que ela foi crescendo, permitiu-se que ao seu redor também crescessem ervas daninhas. E a gente tem que ter cuidado com as ervas daninhas. Diga para alguém, cuidado com a erva daninha. Ela não está longe não, ela fica pertinho, ela vai crescendo junto. E a erva daninha, ela vai sufocando a plantinha, para a plantinha não produzir, ela vai abafando a plantinha. Em algumas versões é espinhos, em outras é erva daninha, que vai crescendo junto com a plantinha que está em boa terra. Só que a erva daninha, os espinhos, eles também consomem os nutrientes da terra. Isso vai enfraquecendo a plantinha. E essas ervas daninhas que vão sufocando a plantinha, Jesus disse que são o quê? Os cuidados deste mundo. Sabe aquela história de que eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, e ninguém está aqui dizendo que isso não é importante, nem Jesus. Só que tem uma coisa, a gente precisa organizar as prioridades. Aleluia, aleluia. O que tem que ser prioridade na minha vida? Na minha vida tem que ser prioridade aquilo que é eterno. A minha alma é eterna, o meu corpo é temporal. Eu nem sei quanto tempo vou passar na terra, pode ser que Jesus me chame ainda hoje. Então a gente tem que viver hoje como se não existisse amanhã. Então eu tenho que estar com a minha alma preparada. Porque se a trombeta soar, eis-me aqui, Senhor. Estou firme, estou na tua presença.
estou te adorando. E a gente tem que ter cuidado, que algumas coisas podem ir brotando ao nosso meio, ao nosso redor, que vai sufocando a nossa caminhada com Deus, vai sufocando a nossa espiritualidade, vai sufocando o nosso tempo de oração, vai sufocando o nosso tempo de leitura da palavra, vai tirando de nós o prazer de estar na igreja, vai tirando de nós o prazer de cultuar. Aí o Senhor diz: cuidado com esses espinhos, que eles vão sufocando. Aí eu tenho que ser rico, eu quero ficar rico. Pastor, eu estou com 3 empregos, estou indo para o 4 emprego, porque quando eu ficar rico eu volto para a igreja. Você não vai voltar, pode correr o risco de você não voltar. Não é assim que funciona. As ambições, o engano das riquezas, porque eu preciso trabalhar, eu tenho que trabalhar. Ninguém está dizendo que eu não tenho que trabalhar. Mas tem uma palavra de Deus, pelo menos uma lá em Mateus, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus. Mas buscai, isso não é pastor Luciano que está falando, não, é Jesus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E Paulo escreve dizendo, pensando nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então não é que a gente não tem que se preocupar, não é que a gente não tem que estudar, não é que a gente não tem que fazer um curso, não é que a gente não tem que investir na nossa vida secular, profissional, mas a gente não pode sacrificar a minha comunhão com Deus por causa dessas coisas. Senão o Senhor vai pedir o Isaac. O dia que Isaac tomou conta do coração de Abraão, Deus disse assim: sacrifica para mim o teu Isaac. Quero ver se tu me ama. Não é o Isaac que tem tanta importância para você, agora é só Isaac, não é? Então eu quero o teu Isaac. Eu quero o teu Isaac. E Abraão pega o Isaac e leva até Moriá. E quando ele vai sacrificar, mostrando para Deus: Senhor, estou entregando aquilo que é para mim de mais importante. Aí Deus brada e diz: não precisa fazer, agora eu sei que eu retomei o lugar neste coração. Oh, aleluia. Então a gente tem que ter cuidado, porque vai entrando e vai sufocando o quê? A vida espiritual, vai tirando de nós o fervor. Sabe aquele irmão, eu pouco tempo de caminhada que eu tenho cristã, eu já vi tanta gente boa, fervorosa, gente usada por Deus, mas que começou a se envolver com o mundo, e eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer pós-graduação, mestrado, doutorado e tal. E hoje, irmãos, está vazio, não tem mais espiritualidade, alguns se desviaram, foram para o mundo. Então a gente tem que ter cuidado, e aí eu preciso ter equilíbrio de saber conciliar as coisas da terra e as coisas do céu, as coisas do alto e as coisas de cima e as coisas de baixo. Eu sou cidadão daqui, mas sou cidadão do céu. Eu preciso aprender a equalizar essas coisas, para que eu continue fazendo, mas não perca a intimidade. Daniel era um homem cheio de Deus, ele era um funcionário público da corte de Babilônia, ele tinha um trabalho que realmente demandava tempo e esforço, ele era supervisor das províncias de Babilônia. Aquele homem não tinha a tecnologia que temos hoje, era super ocupado, mas a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia ao Senhor. A vida de oração, ele não abriu mão. Olha, eu tenho um cargo público generoso, um salário generoso, mas não abro mão da minha comunhão, não abro mão da minha espiritualidade, não abro mão da minha vida de oração, não abro mão do culto da palavra, não abro mão da Bíblia Sagrada. Quem está me entendendo? Levanta a mão para o céu e diga glória a Deus. Oh, irmão, Deus está falando com alguém aqui. Vai recebendo, porque a palavra está sendo semeada e está encontrando boa terra nesta. Oh, Deus está aqui. Oh, aleluia. Tem alguém ouvindo a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É foco. A gente tem que ter cuidado para não ser iludido pelo canto da sereia deste mundo cruel, que tem tirado muita gente boa da igreja. Lembra de Satanás no deserto para Jesus? O que tu quer? Eu te dou todos os reinos deste mundo, se prostrado e me adorares. Não precisa de cruz, não precisa de sacrifício. Eu tenho um caminho, uma via alternativa que vai fazer tu ser bem sucedido. Eu te dou o reino, né? Reino. Ele está oferecendo o reino para quem já é rei. Ele está oferecendo o reino para quem é o rei dos reis. Oh, o diabo está derrotado em nome de Jesus. A gente tem que ter cuidado para não ser iludido, para não ser enganado por este mundo cruel. Então essa semente, ela até caiu em boa terra, mas as ambições,
O amor à riqueza, as preocupações com as coisas da vida, foi sufocando, foi sufocando, foi sufocando. Agora não tenho mais tempo para a igreja. Agora não consigo mais orar. Agora eu tenho que atender a minha agenda. Eu não tenho mais tempo para a palavra. Eu não tenho mais tempo para Deus. Eu não tenho mais tempo para as consagrações. Eu não tenho mais tempo para vir no culto domingo. E não sabe que está sendo sufocado. Sufocado. E que ali há uma estratégia maligna para te matar. Para acabar com a tua família. Para acabar com teus filhos. Para acabar com o teu casamento. Mas nessa noite Deus vem com a sua palavra. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E aí nós temos um outro tipo de solo, o último. E os que recebem a semente, versículo 20, em boa terra, são os quê? Os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um a 30, outro a 60 e outro frutifique. A semente que caiu em boa terra são aqueles que ouvem a palavra. Eles não apenas ouvem a palavra, mas eles apresentam fruto. E o fruto é exatamente a autenticação de que a semente caiu em boa terra. Mateus capítulo de número 7. Leia comigo, por favor. Mateus capítulo de número 7. Versículo de número 15. Olha o que diz esse texto da palavra de Deus. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pergunta para alguém que está do seu lado: você tem dado bons frutos? Tem frutificado? Tem frutificado? Quem tem frutificado aqui, diga glória a Deus. Fruto fala da manifestação do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, a bondade, mansidão, longanimidade. Está lá em Gálatas, tem um fruto fala de santidade de vida, fruto fala de caráter, fruto fala de boas obras, fruto fala de bom testemunho. Ah, irmão, fulano era perdido, mas foi achado. Fulano não valia um vintém, era coisa muito ruim, mas Jesus encontra. Meu irmão, quem olha agora, era uma cobra, agora é uma ovelha. Oh meu Deus, o que é esse pastor? É que a semente caiu em boa terra. Pastor era violento, matava, brigava, mas agora não, agora ele dá a vida pelos irmãos, é bondoso, generoso. Se precisar de alguma, pode contar com o irmão fulano. O que é esse pastor? É salvo. O salvo tem boas obras, o salvo tem bons frutos. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. A semente que cai em boa terra produz 30. Tem gente que produz mais do que o outro. Um produz 30, um 60, outro 100. Cada um produz segundo a capacidade que Deus dá, mas não pode ficar sem produzir fruto. Não pode. Como que nós somos identificados como cristãos? Pela roupa? Muito mais do que isso, pelas nossas atitudes, pelo nosso caráter, pelo nosso comportamento, pelas palavras que saem da nossa boca, por aquilo que a gente assiste. É isso que vai demonstrar que a semente caiu em boa terra. O diabo vem com as propostas dele e diz: não quero isso não, Satanás, pode ir embora com a tua bandeja. Por quê? Porque a semente caiu em boa terra, Satanás. Oh glória, quem pode dizer glória a Deus? É isso, irmão. Então a semente, quando cai em boa terra, ela vai produzir frutos. E esses frutos falam do caráter do crente, fala das boas obras, fala do bom testemunho do crente, fala da santidade. O crente era perdido, mas agora não, agora é salvo. Vivia de qualquer maneira, mas agora não vive mais. Gostava de tirar as coisas dos outros, mas agora não, agora é crente.
Agora é crente. Quem furtava, não furta mais. Quem mentia, não mente mais. Por quê? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Oh, aleluia, aleluia. Era pavio curto, agora é pavio longo. Não suportava muita coisa, agora dá outra face. Era cheio de palavrão na boca, agora só sai glória a Deus e aleluia. E Jesus é bom. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. A semente caiu na boa terra. Quem aqui a semente caiu em boa terra, diga glória a Deus aí. Bom, terminou a parábola do semeador. Meu tempo é pouco. Mas Jesus passa por uma outra parábola, que ele quer ensinar mais verdades acerca do reino de Deus. E aí o versículo 21 diz assim: e disse-lhes, acompanhe comigo aí, e disse-lhes, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou do cesto, ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Deixa eu explicar isso aqui. Jesus agora, irmã Kátia, muda a imagem da semente do semeador para a imagem de uma lâmpada. O que era a candeia, pastor? A candeia nada mais é do que um prato de barro com azeite e com um pavio, que ao acender aquele pavio, o azeite pega fogo e iluminava a casa. Porque eles não têm luz elétrica. E como é que o judeu iluminava a sua casa? Uma candeia. É um pirex grande, de barro, com azeite, pavio e fogo. Porque se não tem fogo, a casa fica no escuro. Mas todo bom judeu tinha a candeia. E essa candeia só fica acesa se tiver azeite. Meu Deus, já tem alguém entendendo onde Jesus quer chegar? Ele diz assim: vem porventura candeia para ser posta debaixo do cesto. Preste atenção o que Jesus vai ensinar. Será que alguém pega a candeia, que seria a nossa, no nosso contexto, a lâmpada, e coloca? Alguém já entrou numa casa e teve a brilhante ideia de construir sua casa, e os bocais de lâmpada são debaixo da cama, e quando você liga o interruptor só acende debaixo da cama? Alguém aqui faz isso? Aonde você coloca a lâmpada? No centro do ambiente, para que aquela luz... Você está entendendo onde Jesus quer chegar? Ninguém pega a candeia e coloca um cesto em cima, uma lâmpada acesa, e coloca um cesto em cima para abafar e esconder o fogo. Não. Também não coloca debaixo da cama. Não. A candeia, ela é preparada para ficar no velador, no lugar aonde vai iluminar todo o ambiente. Todo o ambiente, ou seja, não tem como. E interessante, quando eu olho para o termo candeia e vejo que é lâmpada, eu lembro da Bíblia, porque a palavra de Deus é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer, uma delas, acreditamos assim, é que ele está fazendo uma alusão, primeiro, a palavra, ou seja, aonde ela chega, o que está oculto é revelado. Não tem como nada ficar escondido diante da luz da palavra. Ela está aqui e está clareando coisas que estão ocultas aos nossos olhos, mas Deus está clareando e mostrando. Eu estou vendo. Oh, aleluia. Quem pode levantar a mão e dizer glória a Deus aí? Então não tem como esconder. Por isso tem um texto da Bíblia, e eu vou pedir para você abrir a Bíblia. Tem um texto muito interessante da Bíblia, e daqui a pouquinho eu vou usar. Mateus capítulo de número 5, porque também esse texto pode ser fazer uma alusão ao crente. Porque Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 5, versículo 13, diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de se salgar?
para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, do cesto, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Ou seja, Jesus está dizendo duas coisas importantes nessa parábola, Gabriela. Primeiro, essa candeia significa, simboliza a própria palavra, que é luz, que é lâmpada, que é fogo. Mas essa candeia também simboliza eu e você, porque aonde a gente chega, a luz de Deus chega. Não, fala para alguém que está, aonde tu chega, a luz de Deus chega. Se é que a luz de Deus está dentro de você, aonde tu chegar, vai resplandecer. Alguém, não tem como ser crente secreto. Aonde tu chegar, alguém vai olhar para você, tu é crente, tu é crente, tu é crente, tu é crente, tu é crente. Não adianta querer dizer que não é, que eu sei que tu é, porque tua palavra te condena, a tua forma de ser te condena, a tua linguagem, tu é crente. Não tem como ser crente secreto. Pastor, eu quero ser crente, mas eu quero ser crente 007. Não tem como ser crente secreto. Não tem. Não tem. Está escrito na palavra. Não tem como. A candeia onde ela chega brilha. Vou repetir. A candeia onde ela chega brilha. Bota lá no texto de Marcos. A candeia onde chega brilha. Você vai estar lá naquele ambiente que não tem crente. Mas você não é como eles. Não, você é a candeia. Eles estão nas trevas, você está na luz. Eles não conseguem ver o pecado, mas você consegue, porque você está na luz. Não, peraí. Tem alguém entendendo? É por isso que Jesus disse, porventura, alguém pega a candeia para colocar... Não. O dia que Jesus fez de você uma candeia dele, fez para você dar luz na tua casa, na tua igreja, lá no teu trabalho, na faculdade, na escola. Tu não é candeia sem azeite, tu é candeia com azeite, tem fogo, e Jesus quer que brilhe essa candeia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então tu não é candeia apagada. Será que tem crente candeia apagada? Porque a candeia apagada, ela não tem sentido. É igual uma lâmpada queimada. O que você faz com lâmpada queimada? Comprei uma lâmpada queimada, botei na sala, olha que beleza. Não tem sentido. Não faz sentido. A lâmpada só é útil se estiver dando luz. Assim é o crente. Ele só é funcional se a luz de Deus estiver brilhando. É dentro da casa, é lá. Oh meu Deus do céu, que palavra difícil, pastor. Mas vai dando glória a Deus, porque Jesus quer que essa luz brilhe dentro da tua casa. Jesus quer que essa luz brilhe lá no trabalho. Jesus quer que essa luz tem que brilhar. O diabo quer apagar a tua candeia, mas tá hoje, Jesus está botando azeite, está esticando. Oh glória, quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Pavio, está esticando pavio, não vai apagar não. Pastor, minha candeia está quase numa hora. O azeite está na reserva, hein? Hoje Jesus está aqui para encher essa candeia. Hoje vai sair daqui. Imagina um judeu segurando a candeia cheia de azeite, aquele fogo. Chegou a luz. Glória. Oh glória. Se você for uma candeia cheia do azeite, Jesus vai te pegar e vai te levar onde tem lugar cheio de treva. Vai lá minha candeia. Vai lá porque tu vai trazer luz naquele lugar. Vai lá que tu vai trazer luz nessa casa. Vai lá que tu vai trazer luz nesse... Pastor, me botaram num lugar que só tem ímpio. É porque tu é candeia. Tem que iluminar ali. Mas o texto diz no versículo 22, porque nada é encoberto que não haja de ser manifesto. É por isso que eu quero ler diante da palavra, da luz da palavra, não tem nada encoberto. Por isso que em Hebreus está escrito assim, abre em Hebreus. Eu gosto desse texto de Hebreus, capítulo de número 4.
Abra aí, por favor. Os irmãos estão entendendo? Pode dizer glória a Deus. Hebreus, eu estou correndo quanto tempo, que meu tempo já está acabando, faltam alguns minutinhos só. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12. Olha o que diz aí. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma, ninguém, encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. O que significa isso, pastor? Volta lá em Marcos. Por isso que ele disse lá em Marcos, capítulo de número 4, não há nada encoberto. Você pode esconder, uma hora vai aparecer. A palavra vai descortinando, vai mostrando, vai revelando. É como se Deus dissesse assim, eu estou vendo. Eu estou vendo. Teu pastor não está vendo, mas eu estou vendo. Porque Deus vê todas as coisas. No dia que Davi fez aquele planejar para matar aquele homem e tomar a mulher dele, Deus viu. E Deus mandou Natã, o profeta, lá na casa de Davi, e bateu lá na porta de Davi e disse, eu tenho uma historinha para te contar. Eu tenho uma situação para o Senhor me ajudar. Porque Deus viu. A mulher de Jeroboão, quando estava com o filho doente, falou assim, o Jeroboão disse, vai lá procurar o profeta Aias, porque ele deve ter uma palavra de Deus. E ela se disfarça. E aí Deus diz ao profeta cego e velho, olha, a mulher de Jeroboão está vindo aí, ela está disfarçada. Mas eu já vi ela, está vindo aí. E quando ela bate na porta, o profeta cego e velho diz, entra, mulher de Jeroboão, porque Deus já te viu. Não adianta se disfarçar, Deus já te viu. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Pega na mão de alguém que está do teu lado, diga, não adianta se disfarçar. Não adianta não, Deus já viu, Deus te viu. Não há nada encoberto que não há de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Deus vê o que o homem não vê, Deus vê o que a mãe não vê, Deus vê o que o pai não vê, Deus vê o que o pastor não vê, Deus vê o que o marido não vê, Deus vê o que a esposa não vê, e Deus vê. Entra, mulher de Jeroboão, tira a capa, porque eu te conheço. Tarabaixo, meu Deus do céu, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, nesse lugar. Aleluia, aleluia. Ele examina os corações, diz em Romanos capítulo 8, que ele examina os corações. Em Jeremias capítulo 17 diz, também diz isso. Em Provérbios que nós lemos capítulo 4 diz, guarda o teu coração, porque ele examina o teu coração. Quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, Samuel olhou para um dos deles, que era mais belo de todos, e quando foi ungir, Deus disse, não unja esse, porque não é este, porque o Senhor não vê como vê o homem, o Senhor olha para o coração. Oh, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta casa, nesta noite. Não dá mais para continuar. Jair, me ajuda ali. Faz um solo suave ali, Jair. Porque eu não vou atravessar tempo. Aleluia. 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 Porque não há nada encoberto que não há de ser manifesto. Ninguém viu. A palavra já viu. A palavra já está falando há muito tempo. Ninguém viu, Deus viu. Jonas tentou se esconder de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus.
Foi parar no porão de um navio. Ninguém viu, mas Deus viu. Alamancho. Salmo 139. Eu encerro. Vem agora do céu. Vem agora do céu. Isso aí, Jair, me ajuda aí que eu estou encerrando. Eita. Ai, irmão. Aleluia. Ah, candeia, candeia, candeia. Salmo 139 diz: Senhor, Tu me sondaste, me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Versículo 8 diz: se subir ao céu, Tu aí está. Se fizer no céu a minha cama, eis que Tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me susterá. De certo, se disser, de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de Ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para Ti a mesma coisa. Resumindo, Davi diz: não tem como se esconder de Ti. Aleluia. Aleluia. Jesus sabe o que a gente fala, com quem a gente fala, as nossas conversas. Jesus sabe. Ele sabe. Ele sabe. Conversinhas fiadas, Ele sabe. Ele sabe. E aí a gente bota a capa da mulher de Jeroboão e vem para a igreja. Aí ele diz: entra, mulher de Jeroboão. Dá lá, baixou. Tira a capa, calabaixo. Tira a capa porque eu te conheço. Talabaixou, quelebaixandele. Elemana calabaixandele, calabaixandele. Calabanduia na séria. Aleluia. 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 Marcos capítulo 4, versículo 22 diz: porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. E o versículo 23 diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Que ouça. Oh, meu Deus. A minha oração nessa noite é: Jesus, enche a minha candeia, Senhor. Enche a minha candeia de azeite. Oh, não deixa o fogo apagar não, Senhor. Não dá nem para terminar o estudo, irmão. Tem metade do estudo aqui, não dá nem para terminar. Termina semana que vem. Mas nós temos que orar e pedir: Senhor, enche a minha candeia. Enche a minha candeia. Não deixa a candeia apagar não, Senhor. Porque se a candeia apagar, as trevas tomam conta. Porque se a candeia apagar, as trevas vão possuir-me, Senhor. Não deixa a minha candeia apagar não, Senhor. Deixa não, Jesus. Não deixa a candeia do teu povo apagar não. Se tem alguém com a candeia vazia, enche de azeite hoje. Vem com teu azeite da glória. Azeite do céu, Senhor, sobre a candeia desse jovem, dessa jovem, desse irmão, dessa irmã. Vem com teu azeite sobre a candeia deste moço, desta moça, deste pai, desta mãe.
Oh Senhor, 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 nós não queremos estar com as candeias apagadas, como aquelas virgens loucas, que as lamparinas estavam sem azeite. Não, Senhor, nós queremos estar com um azeite, 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 azeite. Fica de pé para a gente orar. Oh meu Deus, oh glória, oh glória. Jair, me ajuda aí, já que você gosta de tocar em harpa, a gente canta e aí a gente ora para terminar. Quantos foram abençoados pela palavra de Deus? É a doutrina, né? Eu sei que às vezes é meio desconfortável, que aperta para cá, aperta para mim também. Não pense você que eu estou aqui como um ser perfeito, não. Aperta para todo lado, corta para ali, corta para cá, corta para cá, corta para cá, corta para quem, corta. Só não corta para quem não está aqui. Que alguém pode sair daqui e dizer, fulano, ó, foi para tu lá, ó. Não, não, não. É para quem está aqui. Diga para quem é para quem está aqui. É para você que 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 está aqui. Cuidado com esse negócio, é perigoso. Cuidado. Imploramos nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder, divinal poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder. Bendita promessa paternal, vem encher-nos de real valor, do pleno poder celestial, teu poder, teu poder, teu poder. Presbítero Denilson, faz a oração, ministra a bênção de Deus sobre cada vida que recebeu esta palavra. Quando receberam a palavra de Deus, levante a sua mão. Presbítero Denilson, olha o Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, Senhor. A tua palavra que foi ministrada, Senhor, no nosso coração, ó Pai. Nós te louvamos, ó Senhor, porque o Senhor vê todas as coisas, ó Pai. Nós te louvamos, quantos projetos contra a nossa vida, quantos planos malignos arquitetados, mas nós te louvamos porque o Senhor vê, e o Senhor corta, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, Senhor. Pai, nós damos graças ao teu santo nome, pela poderosa palavra do Senhor, ó Pai. Fomos uma vez mais abençoados pela sua palavra, Senhor. Muito obrigado, graças damos ao teu santo nome, Senhor. Amém. Estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e as doces e divinas consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja que aguarda com alegria a vinda de Jesus Cristo em glória. E todos digam: amém. E a vitória nossa. Então cumprimenta alguém que está do seu lado com a paz do Senhor, que você tenha uma noite muito abençoada.